Mateus, capítulo 19, versículo 5, Jesus diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vamos entender esta frase de Jesus quando ele diz que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. É uma palavra específica, é uma palavra determinante. Jesus está dizendo que o homem toma iniciativa no casamento, que ele, como diz, ele pede a moça em casamento, ou seja, ele planeja junto com a mulher, claro, mas ele toma a atitude de deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. E é sobre este tema, aliás, este termo, a sua mulher, é que eu quero conversar hoje com vocês. Porque quando Jesus diz que o homem ele se une à sua mulher, esta expressão a sua mulher, Jesus está dizendo que o homem ele se identifica com a mulher e vice-versa. A mulher se identifica com o homem. São os dois na mesma visão, os dois no mesmo caminho, no mesmo propósito de vida. Quando Jesus diz que o homem se une à sua mulher, Jesus está dizendo que o homem encontra uma mulher que é semelhante a si. Semelhante, como eu disse antes, no propósito, no pensamento. Os ideais de vida dos dois são iguais. E é sobre isso que eu quero dizer, queridos. Eu sempre tenho aqui uma palavra que eu compartilho com viúvos, divorciados e solteiros a permanecerem como estão. Se você é solteiro, permanecer solteiro. Se você é divorciado, continue assim. Se você é viúvo, também continue sozinho. Por quê? Não é um paradoxo. Eu comecei a falar de Jesus, que ensina o homem a deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. E agora eu venho dizer para quem está sem mulher continuar sozinho. Mas nós temos que entender, queridos, algo para não errarmos. Quando Jesus disse que o homem, então, ele se une à sua mulher, essa sua mulher, como aprendemos, é uma identificação à sua mulher, ou seja, a mulher é semelhante ao homem no sentido de ideais, de propósito. Pois bem, só que hoje, na cultura em que vivemos, no tempo em que vivemos, que os valores são distorcidos, aonde há uma ganância muito grande, aonde há muito jogo de interesse em questão, é difícil para o homem achar uma mulher que esteja em sintonia com ele. É difícil para o homem encontrar uma mulher que caminhe com ele, uma mulher que esteja disposta a ser parceira, a ser amiga de verdade. É difícil, então é melhor ficar sozinho. É claro que o ensinamento de Jesus é válido, claro que é válido. E tem uma palavra no Velho Testamento também que diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem. Aquele que encontra uma esposa, ele alcançou a benevolência do Senhor. Me faltou agora a lembrança exata da palavra, mas é por aí. Ensina que aquele que encontra uma esposa, ele acha uma coisa boa para si. Aquele que encontra. Quando diz aquele que encontra, nos dá a entender que não é tão fácil encontrar. E é verdade, queridos.
Olha a desigualdade que há. Veja que as mídias, elas induzem muito. Por isso que o título aqui deste assunto hoje é este, né? São mulheres que perderam a visão e homens trouxas. Mulheres vaidosas e homens trouxas, para ser mais exato. Não se ofendam. É claro que toda regra tem exceção. Não é todas as mulheres que são vaidosas e também não são todos os homens que são frouxos. Mas, porém, todavia, a maioria, me perdoem, mas a franqueza é esta. Eu não estou aqui para enfeitar palavras, não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Sabe? A maioria das mulheres são vaidosas e a maioria dos homens são trouxas. Quando Jesus disse, volto para a palavra de Jesus, a minha base aqui é a palavra de Jesus. Quando Jesus disse que o homem deixa o pai e mãe para se unir à sua mulher, Jesus não tinha em mente um homem frouxo, aliás, trouxa. E Jesus não tinha em mente uma mulher vaidosa também. Só que hoje é isso que acontece. Mulher quer vaidade. Só que o homem, que é o provedor da casa, claro que é o mantenedor, ele é um mantenedor para satisfazer necessidades e não vaidades. Só que, como a maioria das mulheres são vaidosas, elas ficam cobrando do marido. O dinheiro não dá, eu não consegui comprar aquele vestido. Olha que coisa horrível, a minha amiga tem, a minha irmã tem, a minha cunhada tem, todo mundo tem aquele vestido, todo mundo tem aquele sapato, e eu não tenho. Às vezes, a mulher tem 30 pares de sapatos, mas ela tem que ir num aniversário, tem que ir num casamento, tem que comprar um sapato novo. Só que a mulher não entende que o homem, ele é o sacerdote do lar para providenciar necessidades e não vaidades. Aí entra aquilo que eu disse. Mulheres vaidosas e homens trouxas. Por que homens trouxas? Porque falta para a maioria dos homens pulso firme, falta personalidade. E quando eu digo aqui pulso firme, eu não estou me referindo à brutalidade, ao homem ser estúpido, não. Eu estou dizendo que está faltando o homem ser homem dentro de casa no sentido de educar a sua esposa. Educar no sentido carinhoso, mas educar. Dizer para ela que não é assim, que ela não tem que copiar as outras, que ela tem que viver dentro da realidade deles. Mas o homem, né, fica lá todo bobão. Às vezes quem tem o pulso firme é a mulher e não o homem. Por isso que o título é esse para mulheres, né? Mulheres vaidosas e homens trouxas. Porque aí mulher usa aquele joguinho sentimental. Se você não me der tal coisa, não vai ter hoje, viu? É assim, é? Então eu vou... É greve. Que estupidez. Que mentalidade fraquinha na cabeça das pessoas que estão casando hoje. Claro que não é todos, tem exceção, tá? Mas a maioria é assim. Então, mulher, deixe de ser vaidosa e você, o homem, deixe de ser trouxa, cara. Se você não está preparado para assumir um casamento, não entre nessa. E se você já está, tenha atitude de homem. É incrível a gente ver hoje. E por que tudo isso acontece? Por que, para nós finalizarmos aqui, por que a maioria das mulheres são vaidosas e a maioria dos homens são trouxas? Sabe por quê? Porque as mulheres,
elas, em vez de estarem aprendendo a receita de um bolo, ela já pode até saber fazer, mas em vez de se aperfeiçoar mais, em vez de preparar um cardápio melhor para receber o marido, os filhos que vêm da escola, em vez de fazer algo criativo, um crochê, em vez de fazer rapadurinha para vender, para ajudar o marido que batalha, o que a bonitinha fica fazendo? Fica aqui, ó, com os dedinhos nas redes sociais, olhando o perfil da fulana, da ciclana, da beltrana. Só que a fulana, a ciclana e a beltrana, às vezes elas estão expondo ali uma mentira. Elas estão expondo ali uma coisa que elas não vivem. É um mundo de aparência. Aí a mulher iludida, a mulher vaidosa, fica olhando, essa mulher tem tudo do bom e do melhor, também é casada com um homem de dinheiro, e esse trouxa do meu marido aí, que esse saláriozinho merreca. Mas às vezes não é que o salário do homem seja pouco, é que você faz ele consumir tudo para satisfazer as suas vaidades. Então deixe de ser vaidosa e para de cobrar do seu marido. E por quê? Isso no caso da mulher. Agora no caso do homem, por que os homens por que os homens de hoje são trouxas? Sabe por quê? Porque eles caem no joguinho sentimental das mulheres. Aqui vai outra alfinetada nas mulheres, mas eu tenho que dizer a verdade. Os homens ficam com medo de não ter mais. Você sabe o que eu estou falando aqui com não ter mais, né? Mulheres, que vergonha. Mulheres que ameaçam os maridos a comprarem o que não podem, às vezes, porque ameaçam de greve. De greve, é. Se você não comprar a geladeira nova, a Smart nova, não sei o quê, vou fazer greve. Só que você, o homem, tem que ter pulso firme. Você tem que dizer para sua esposa, com muito carinho e educação, olha aqui, minha filha, eu compro aquilo que é preciso. Não posso comprar coisas para satisfazer a sua vontade. Eu vou fazer greve. Não caia nessa jogada, não. Não caia. E se ela fizer isso com você, é ela que está prejudicando o casamento. Mas não ceda. Não ceda por ameaças deste nível. Porque mulheres que fazem isto estão se igualando a mulheres da vida. Eu sei que essa hora a maioria já não está mais me assistindo, talvez já tenha gente me bloqueando, como já aconteceu em outro vídeo que eu postei, né? Já teve pessoa que me bloqueou, mas tudo bem. Eu não estou aqui para falar o que querem ouvir, eu estou aqui para falar o que precisam ouvir. Certo, gente? O que precisam ouvir. Esta palavra não tem endereço certo, e não é indireta para ninguém, mas é a realidade dos nossos dias. Só não vê quem não quer, só não admite quem não quer. E tem mulheres, e digo mais, vai doer agora, né? Mas eu vou falar. Tem mulheres dentro de igrejas, sejam igrejas católicas ou evangélicas, mulheres que se dizem cristãs, que fazem esse joguinho barato com os maridos. Ameaçam eles. Se você não fizer tal coisa, vai ter greve. Isso é atitude de mulher da vida. Eu tenho que dizer, não adianta, não posso falar outra coisa que não seja a realidade. Mas tudo isso com carinho, tudo isso com amor. Finalizando aqui, para que você, mulher, não seja vaidosa. E você, homem, não seja trouxa. Fica o recado. Até a próxima.